Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Estado da Nação é de um país em recuperação, em relançamento, com os olhos colocados no futuro e com confiança. Existem dificuldades, sim. Temos estado a trabalhar, estamos a trabalhar, continuaremos a trabalhar para enfrentar de frente as dificuldades e resolver. O Estado da Nação, em contexto de crise, como o mundo vive, exige responsabilidade dos atores políticos e dos partidos políticos. O populismo, o extremismo, nunca é boa solução para país nenhum, muito menos solução em contextos de crise. Retrato caótico, extremista, desesperado, não é solução para o país. Discursos que inflamam, discursos que não trazem alento para o país, discursos pessimistas, de terra queimada, não é solução para Cabo Verde. Cabo Verde enfrentou crises graves, pandemia, seca e guerra. Nenhum outro governo em Cabo Verde enfrentou simultaneamente secas severas prolongadas. Não estamos a falar de quaisquer secas, as piores dos últimos 40 anos. Pandemia da Covid-19, efeitos da guerra na Ucrânia, impactaram fortemente o Estado, as empresas e as famílias. Não há argumentos que os negacionistas possam apresentar, possam repetir que elimina aquilo que é a realidade factual. O mundo vive momentos difíceis, os impactos fazem sentir também em Cabo Verde. Mas, com determinação, nós concebemos e implementamos medidas sanitárias, de saúde pública, financeiras e fiscais. Investimos para proteger pessoas, investimos para proteger empregos e empresas. Não deixamos morrer, salvamos vidas. Não deixamos morrer empresas, salvamos empresas. Não deixamos morrer empregos, salvamos empregos. Com todas as dificuldades de um país como Cabo Verde, protegemos rendimentos, protegemos empregos e protegemos a vida das pessoas durante a pandemia e também durante esta crise provocada pela guerra na Ucrânia. Estamos a recuperar a economia. Cabo Verde teve uma das maiores contrações económicas mundiais neste período. 20,8% em 2020. O importante é que em 2021 já estávamos a recuperar 7%. Em 2022, 17,7%. Em 2 anos, mais do que recuperamos a contração. O turismo foi fortemente atingido. Conseguimos recuperar o turismo em 2022 para níveis superiores ao período anterior à pandemia. Os transportes aéreos, a TACV, teve um impacto muito forte, um setor impactado em toda a parte do mundo. O importante é que não ficamos a contemplar, não ficamos a ver as coisas se degradarem. Fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Salvamos a nossa companhia bandeira. Por mais mal que falem, nós temos a TACV a recuperar, a voar novamente, com mais um aparelho, a ter novas rotas e vai continuar a ser assim. Atividades das empresas que foram fortemente atingidas estão em fase também de recuperação. Relançamento de investimentos públicos e privados é uma realidade. O desempenho económico, políticas de investimentos de proteção e inclusão social e políticas de qualificação profissional tiveram impacto na redução do desemprego. Não é por repetirem sistematicamente. Há várias vozes de que o desemprego aumentou que isso torna a realidade. Há uma redução de desemprego, 15% em 2015 para 12,1% em 2022.
Não é por repetirem a várias vozes de que o número de jovens fora de emprego, fora de educação e fora de formação aumentou que tornam a realidade factual. 2015, 68.120 jovens fora de emprego, fora de educação e fora do trabalho. 2022, 51.654. Estamos satisfeitos? Não. Queremos reduzir este número ainda mais até chegarmos a 2026. Por mais que repitam que a pobreza absoluta aumentou, não alteram a realidade e os factos. 179.909 pessoas em 2015, em situação de pobreza. 72.522 em 2022. Pobreza extrema, 115.535 pessoas em 2015, 55.533 em 2022. Investimentos no setor agrário, mobilização de água, projetos hidroagrícolas, bonificação da ração animal, apoio à produção, tiveram impacto, sim, com efeito de mitigação dos efeitos de maus anos agrícolas e de secas prolongadas, e aumentaram a resiliência. Em ambientes de crise, secas e inflação e maus anos agrícolas, reduziu a prevalência da insegurança alimentar, reduziu a prevalência da desnutrição crónica e aguda. Não nos limitamos a gerir as crises. Investimos na educação, investimos na qualificação profissional e no empreendedorismo, investimos no desporto. E já agora é bom que não hajam intervenções precipitadas. Disse-se aqui que o governo não cumpriu com a seleção de basquete que vai para o Mundial. A afirmação do presidente da Federação Cabo-Verdiana de Basquete diz assim: todas as condições já estão reunidas para a participação de Cabo Verde. Presidente da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol. Investimos na saúde, investimos na segurança, investimos no desenvolvimento local. Estamos a investir na coesão territorial e na descentralização, redução das assimetrias regionais, fomento da atividade produtiva, inclusão através de um programa que temos direcionado para ilhas que têm menores condições, quer em termos de PIB, quer em termos de população, para arrancarem ao mesmo ritmo que as outras. Estamos a falar de Brava, de Maio e de São Nicolau. Estamos a desenhar um conjunto de políticas fiscais, financeiras, dirigidas para o empoderamento destas ilhas e havemos de ter a lei depois aqui no Parlamento. Estamos a trabalhar na revisão e no reforço de um conjunto de instrumentos para a descentralização. O novo Estatuto dos Municípios, o novo regime financeiro das autarquias locais, as leis dos impostos municipais, a lei de bases orçamental, um conjunto de medidas para empoderarmos ainda mais os municípios. E continuando com as boas parcerias na requalificação urbana, requalificação ambiental, desencravamentos, reabilitação de patrimónios, reabilitação de casas, aquilo que temos estado a fazer e estamos a transformar cidades, aldeias, vilas que antes eram só em papel, hoje são cidades de facto. Estamos a investir na água e na energia. E durante todo este tempo, gerindo as crises, investimos. Dessalinização de água, quer para o consumo humano, quer para a agricultura e pecuária, reservatórios, redes de adoção e distribuição de água, energias renováveis. Estamos a construir o futuro próximo. Cabo Verde menos dependente de combustíveis fósseis, com a aceleração da transição energética. Cabo Verde menos dependente da irregularidade das chuvas, com a opção muito clara da dessalinização de água, reutilização de águas residuais, eficiência hídrica e nexo de água com a energia, para darmos soluções estruturantes, não ao estilo daquilo que o PCV fez, mas aquilo que Cabo Verde precisa para podermos desenvolver esse setor agrário, termos melhores condições de viabilização e resolver um problema existencial desta nação, o seu problema com a água. Estamos a trabalhar
para um Cabo Verde com economia azul mais desenvolvida. Transshipment, pescas, aquacultura, turismo de cruzeiros, desporto náutico, reparação naval, um conjunto de medidas, de políticas e de investimentos em curso e que irão ser concretizados. Nação ambiental e climática, porque somos um país extremamente exposto às alterações climáticas. Um conjunto de ações, fundo ambiental e climático, um conjunto de fundos que nós estamos a conseguir mobilizar também junto dos parceiros, para podermos aumentar a capacidade de resiliência do país. Melhoria das conectividades, um outro problema característico das ilhas e dos arquipélagos. Mercado fragmentado, pequena população, custos elevados de transportes, porque é o custo que se paga para ter um avião, o custo que se paga para ter um barco, e normalmente estão formatados para grandes mercados, para grandes dimensões, para grandes fluxos. Nós temos que adequá-lo para as condições de Cabo Verde. Não há um pedaço de avião adaptado para as condições de um pequeno país. Há um avião. E para um pequeno país é preciso ter mais fluxos. E ter mais fluxos significa alargar o mercado interno para podermos viabilizar a ação dos transportes. Mas podem estar cientes que, assim como recuperamos a TSV de morte certa, 2016 estava em pré-liquidação. Podem trazer todos os argumentos aqui, porque todos eles não conseguem convencer. Não têm dados que consigam suportar de que em 2016 estávamos sem Boeing, arrestado em Roterdão, estávamos sem os 2 ATRs que foram perdidos a favor da Helix, não tínhamos aviões. E sem aviões não se podia sustentar uma companhia aérea. Portanto, e continua sempre a trazer esta narrativa de se justificar para poder manchar todo o percurso que tem sido feito a nível dos transportes. Turismo em todas as ilhas, é o que mencionamos. Economia digital e mais diáspora. Ambicionamos Cabo Verde sem pobreza extrema em 2026 e com redução de pobreza absoluta para 20%. Mais emprego, economia mais produtiva, competitiva e exportadora. Tudo isto para as pessoas. Terminamos o debate com o PSV na mesma nota, sem políticas estruturadas alternativas, sem sentido estratégico, sem uma orientação alternativa de estratégia para o desenvolvimento do país. Um partido que está sempre a carregar carga do passado. Não traz absolutamente nada. Tentam se justificar com as políticas do governo anterior do PSV. Políticas que deixaram Cabo Verde com crescimento médio anual de 1%. Políticas que deixaram Cabo Verde com taxa de desemprego de 22,6% na pobreza extrema, 35% na pobreza absoluta, com dívida pública de 130% do PIB, sistemas de insegurança. É este passado que o PCV carrega. Por isso é que não andam rápido. Carregam tanta carga do passado que não conseguem ser ágeis. Estão condicionados pelo passado. Por isso é que não têm ideias. Querem trazer políticas que já foram chumbadas nas eleições, políticas que colocaram Cabo Verde, crescimento anémico, 1%, desemprego elevado, pobreza elevada, insegurança elevada, para criarem saudades dos cabo-verdianos. Os cabo-verdianos não têm saudades desse tempo. Os cabo-verdianos fizeram escolhas diferentes em 2016. Os cabo-verdianos fizeram escolhas diferentes em 2021, vão fazer escolhas diferentes em 2026. E é por causa disso, é precisamente por causa disso que o PSV não traz ideias, não traz alternativa, não traz propostas, porque tem um caminhão tão carregado de carga que é difícil se mover, é difícil ter ideias, é difícil ter propostas. Carrega o passado. Carrega o passado. E nós gostaríamos de ver e de ouvir-vos quais são as vossas ideias. Porque não disseram hoje, não disseram durante todos os debates que nós fizemos.
nos debates com o Primeiro-Ministro, nos debates com os ministros, não tem opções de alternativas para o país. Este governo, eu vou terminar, este governo tem um programa para executar até 2026, tem uma estratégia de desenvolvimento, tem uma agenda 2030, nós vamos celebrar com os parceiros sociais um acordo estratégico para até 2026, temos condições, estamos a trabalhar, ultrapassamos fases muito difíceis e temos um futuro pela frente, que é um futuro de Cabo Verde melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado.